Olá, meu nome é Micael, sou professor e coordenador acadêmico no Centro Educacional University e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema que todos conhecem, mas às vezes não exerce da melhor forma, que é a língua portuguesa. E nós vamos falar um pouco da língua portuguesa dentro do e-commerce, dentro do nosso negócio, né? E como que a gente pode aí talvez aplicar as regras da língua portuguesa de maneira efetiva. Eu trouxe aqui para a gente algumas frases, inclusive também um poema, que vai trazer para nós aí o reflexo da língua portuguesa e como ela pode ser astuta de maneira negativa, se nós não utilizarmos ela da melhor forma. Então a gente tem aqui uma frase que diz assim: para que uma comunicação seja eficaz, independente de ser falada ou escrita, há que saber usar as palavras certas, construindo-se assim frases concisas, com princípio, meio e fim. Então a gente já consegue entender aqui a importância da gente trazer aí frases com coerência, frases concisas, e elas têm que ter sim um início, um meio e um fim. Precisa existir essa concordância dentro da língua portuguesa. Aqui eu trouxe para vocês um poema, e esse poema me chama muita atenção, porque ele traz também aí um pouco do trava-línguas, né? Mas ele fala assim: se faço, desfaço. Se desfaço, posso refazer. Se canso, descanso. Se descanso, não canso. Então, se me envolvo, não me desenvolvo? Para me desenvolver, é preciso não me envolver? Então, aqui finaliza com a irônica senhora língua portuguesa. Esse poema ele é um poema de Thaís Falheiros, né? E é interessante que, durante a minha leitura, eu pude utilizar também algumas acentuações, algumas pontuações, né? Então, isso é super importante num diálogo oral, onde a gente precisa utilizar o tom da nossa voz de acordo com aquilo que a gente está falando, né? Então, se eu vou fazer uma pergunta, eu vou ter que utilizar o tom de pergunta. Se é uma afirmação, eu vou ter que utilizar o tom de afirmação. Se é uma exclamação, a mesma coisa. Então, a comunicação oral ela se torna talvez um pouco mais fácil, porque a gente consegue expressar os nossos sentimentos através da fala, né? Na escrita, talvez é um pouco diferente. Mas hoje na aula a gente vai poder ver todas essas vertentes. Então, a boa comunicação no mundo corporativo faz toda a diferença, né? Então, se você tem uma boa comunicação dentro do mundo corporativo, você com certeza se destaca, né? Sem dúvida é a alma do negócio. Então, além do telefone, carta ou até mesmo pessoalmente, em qualquer lugar, você vai utilizar estratégias de comunicação. A forma certa de se falar se faz necessário, né? Então, há que conhecer o bom e correto funcionamento da língua, inclusive o domínio da mesma. É ainda mais valorizado em algumas profissões, ou seja, falar e escrever bem é já uma condição de empregabilidade. Mais do que dominar um segundo idioma, é crucial dominar a própria língua, neste caso, o português. Então aqui eu trago uma reflexão de que às vezes a gente busca aí aprender um novo idioma e tudo bem, isso é super importante para o mercado de trabalho. Mas nós precisamos avaliar o nosso português, entender se ele realmente está dentro daquilo que se espera no mundo corporativo, porque senão a gente fica para trás, né? Isso vale também para os nossos funcionários. Então, se você é dono de um negócio, você precisa entender que é importante você treinar o seu funcionário. Às vezes ele tem experiência dentro da área de vendas, por exemplo, mas ele precisa talvez ter um treinamento de como lidar ali no texto ou na fala com o cliente utilizando as normas da língua portuguesa. Então isso é muito importante e faz toda a diferença, traz uma excelência para o seu negócio. Aqui eu vou trazer para vocês alguns itens que indicam a relevância da língua portuguesa dentro do mundo corporativo. A linguagem humaniza o homem. Por meio dela, os seres humanos expressam sentimentos, constroem pensamentos, interagem com o ambiente e até mesmo com outros indivíduos. Então a comunicação, seja ela verbal, física, visual, ela sempre está presente na nossa vida. Dominar o código linguístico é fundamental para a execução de tarefas rotineiras e para ter um bom aproveitamento no mundo acadêmico e profissional. Então, se a gente domina a língua portuguesa, a gente está aí à frente de muitas vertentes.
tanto profissionais quanto acadêmicas. Falando um pouco da expressão oral, que é algo que a gente utiliza com bastante ênfase e frequência, principalmente no mundo corporativo e nos negócios relacionados a vendas, porque a gente se comunica o tempo inteiro com o nosso cliente. Então, a comunicação oral ela é a base das relações com as outras pessoas. Logo, é essencial para a vida em sociedade falar de forma clara e objetiva. E falar de forma clara e objetiva permite elaborar argumentos e expor opiniões. Então isso é muito interessante, porque quando a gente aprende aí que falar de maneira correta traz a oportunidade de nós expormos a nossa opinião da melhor maneira possível, a gente entende aí a importância da língua portuguesa. Então, aí no seu negócio, em vendas, é muito importante que você se expresse de maneira mais clara e objetiva possível, até mesmo para o cliente ele conseguir entender o que você está tentando transparecer, seja isso para vender um serviço ou um produto. Logo depois da expressão oral, tem aqui um outro item, que é a leitura. A leitura ela é excelente não somente para praticar a sua expressão oral e até mesmo enriquecer o seu vocabulário, mas também para que você consiga transmitir a informação de maneira clara. Então a leitura ela é necessária para a maioria das atividades cotidianas, dentro de um ambiente de trabalho ou até mesmo fora desse ambiente. Boa parte das informações utilizadas no dia a dia é transmitida por meio da escrita. Portanto, saber formar palavras se torna indispensável. Então, hoje a gente tem uma ferramenta chamada Google, e o Google ele ajuda bastante. Se você tem dúvida com alguma palavra, alguma frase, se está dentro do contexto ou não, se está na nova ortografia, que não é tão nova assim, mas ainda tem pessoas com dúvidas em relação a isso, pesquisa na internet, procura no Google, e se você não conseguir encontrar no Google, procure alguém que saiba, que possa te auxiliar com a língua portuguesa, porque realmente vai fazer diferença no seu negócio se você tiver toda essa estrutura linguística baseada no êxito e baseada no código de língua portuguesa que existe e muitas pessoas às vezes nem utilizam. A escrita. A escrita é algo mais complicado, né? Dentro da escrita, além de envolver coerência, coesão, ainda envolve acentuação, pontuação, concordância. Então, será que a gente está buscando ter tudo isso no nosso negócio? Será que a gente está buscando formação para os nossos funcionários, para que eles possam escrever da melhor maneira possível? A escrita ela é exigida na escola, no vestibular, no mercado de trabalho. Essa competência é utilizada para deixar um bilhete, enviar um e-mail e até mesmo desenvolver um projeto. Então você escreve o tempo inteiro, né? É importante que você saiba escrever da melhor forma possível. E através da escrita você transmite mensagens muito importantes. É interessante a gente falar na escrita também algo que gera muita polêmica, que é o fato de você ser responsável por aquilo que você escreve, mas não por aquilo que a pessoa entende. Então, o atendimento humanizado através de WhatsApp, através das redes sociais, ou até mesmo através de um e-mail, na escrita você consegue transparecer aquilo que você precisa que seja transparecido. Entretanto, você tem que tomar cuidado com aquilo que você transmite através do e-mail, através do WhatsApp, para não parecer grosseria. Um exemplo muito comum nas redes sociais é o Caps Look. Então, se a gente utiliza o Caps Look em algumas redes sociais, traz a impressão de que a gente está gritando com a pessoa, quando na verdade não é isso que a gente quer transparecer. Então, olha só a importância da escrita. Olha só como é importante você tomar cuidado com aquilo que você escreve e com a forma que você escreve. Passando aqui para a interpretação de texto, é outra coisa que entra naquilo que eu falei. Às vezes a gente é responsável por aquilo que a gente fala e não por o que a outra pessoa interpreta. Então a interpretação de texto se faz fundamental dentro do âmbito de trabalho, até mesmo para manter um bom relacionamento. Então, às vezes, a gente escreve um texto, uma mensagem, transmitindo algo e a pessoa entende de uma forma diferente. E tudo bem, né? Por isso que aí volta a dizer que a parte oral ela é essencial. Para, se necessário, você explicar para a pessoa que aquilo que você escreveu não é exatamente o que ela entendeu e que existe aí talvez dois lados da história. Então, entender o que está por trás dos códigos linguísticos é fundamental
para adquirir esse repertório cultural. Então, outra coisa que é importante é você buscar enriquecer o seu vocabulário, para que você consiga utilizar palavras que realmente estejam dentro da norma culta, que não sejam palavras coloquiais. Dentro da empresa, com o seu chefe, com o seu gestor, você não vai utilizar palavras informais, você precisa utilizar a linguagem formal, você precisa sair do coloquial. Então é importante você buscar aí, esse repertório linguístico e o código linguístico para que você entenda a necessidade desse texto formal. Estudo e senso crítico. Esse é um outro item aí que eu trago para vocês relacionado à língua portuguesa. Então, o domínio da língua portuguesa contribui para ter um bom desempenho em todas as disciplinas. Então, saber ler, escrever e interpretar leva a bons resultados, inclusive no trabalho e no atendimento ao cliente. Então, volto a dizer, o atendimento ao cliente com excelência é aquele atendimento que segue as normas da língua portuguesa. Seja ele escrito, falado, seja ele através de imagens, apropriando aí o conhecimento sobre a língua materna, você adquire a capacidade de questionar o mundo ao seu redor. Assim será mais fácil emitir opiniões sobre os assuntos mais complexos. Então é muito importante você desenvolver o seu português ao longo do tempo. O que a gente aprende na escola é muito primário, né? A gente precisa buscar novos conhecimentos referentes à língua portuguesa, novas palavras que a gente pode utilizar, para dessa forma a gente enriquecer aí o nosso vocabulário. Volto a dizer a importância de nós termos um vocabulário enriquecido com novas palavras. Finalizando aqui a nossa aula de língua portuguesa, falo aqui um pouco para vocês da criatividade, né? Então, a língua portuguesa, ela traz para a gente aí a oportunidade de nós sermos criativos. A habilidade da leitura, ela amplia a nossa imaginação. Então, a gente consegue visitar aí novos universos, a gente consegue, por meio das palavras, aperfeiçoar o nosso raciocínio lógico e trazer a inovação para a nossa criatividade, né? E essa inovação e potencial. Eu realmente sei que a importância de nós trazermos aí a língua portuguesa para o nosso negócio é de grande valia. A gente precisa ter um português claro, incisivo e um pouco aí do poder da persuasão, né? Porque é o que nós precisamos no nosso negócio. Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Aqui abaixo a gente deixa o nosso link com os nossos cursos. Tem também as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Comente se você gostou, comente se você quer alguma outra aula com algum tema diferente. Nós estamos aqui para atender vocês. Muito obrigado e até a próxima!